Bom, então vamos lá, meus irmãos. Eu estou aqui com mais uma Bíblia para a gente poder fazer o review dela. Como vocês podem ver, é a Bíblia RCM, da Trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana. A minha, ela é na cor azul, é o azul jeans. Uma capa muito bonita. Ela tá plastificada porque fui eu que fiz. Eu plastifiquei ela. Aqui no canal tem um vídeo ensinando você a como encapar sua Bíblia. Então vamos lá. Ela é uma Bíblia fantástica. Para você que gosta da ACF, Almeida Corrigida Fiel, essa tradução, ela é uma Bíblia muito boa, qualidade boa. Na verdade é uma qualidade excelente dos materiais, do conteúdo. Então vamos lá, saber o que você vai receber quando fizer a compra. Vamos fazer o review detalhado desta Bíblia fantástica. Como vocês podem ver, ela é na cor azul, é um azul jeans. O azul dela é o azul jeans. Ela tá encapada, mas ela realmente parece um jeans. Inclusive a textura dela também é muito parecida com jeans. A capa é muito maleável. É um PU, porém um PU de qualidade. Você dobra, se você cuidar dela direitinho, ela dura muitos anos. O texto, nessa versão de 2024, essas capas vieram pintadas, né? Alguns modelos, como o Chocolate Havana, a de Mogno, ela tem o texto aqui, a Bíblia Sagrada, porém não é pintada de dourado. Mas você pode perceber que ele é um baixo relevo, porém pintado dentro, né? Aqui você vê o nome Bíblia Sagrada, como você pode verificar, RCM, referências, concordâncias e mapas. Palavra de Cristo em evidência. Aqui na lateral você vê o nome da Bíblia Sagrada, o nome ACF, Almeida Corrigida Fiel, e a assinatura de João Ferreira. Aqui é só uma barrinha. E aqui o nome de novo, RCM, referências, concordância e mapa. No fundo tem o selo. Esta é fiel aos originais que João Ferreira usou na tradução da Bíblia. Fiel aos manuscritos do texto recebido, né? O receptus. É fiel aos idiomas, ao manuscrito, não aos originais em termos de ter original, porque nós não temos mais os originais, né? São cópias de cópias de cópias e etc. Aqui você tem uma contracapa, que é a folha de rosto. Ela é espelhado, material espelhado, também muito grosso. Vem uma folha separando, a folha toda em branca. O nome, a mesma coisa que tem na capa, você tem aqui. A primeira folha, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original.
RCM letra gigante. Ela é baseada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A última atualização dela foi em 2011. O texto foi lançado em 94, uma revisão em 95, depois 2007 e a última foi 2011. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil é responsável por essa tradução. E uma coisa interessante, ó, é aqui, ó, SW Press. É o que faz toda a diferença nessa Bíblia, é onde ela foi impressa, que é na Coreia do Sul. Então, se tiver geográfica, é porque foi impresso aqui no Brasil. Mas se tiver SW Press, quer dizer que foi impresso na Coreia do Sul. Então é um papel Bíblia internacional. A qualidade é muito, muito grande. A diferença de qualidade, né? Aqui você tem o índice dos livros do Velho Testamento e do Novo. Um prefácio, palavras do tradutor, introdução à edição Almeida, os princípios de tradução, explicando sobre o tipo de tradução que é feita, que é a tradução mais literal. É o mais literal possível que você pode encontrar, é a ACF. Na outra ponta você encontra as paráfrases, né, que é a NTLH e a mensagem. Aqui vai dizer o nome do próprio Deus, como é escrito, o que significa os itálicos, a ortografia, o uso do português moderno. Uma diferença dela para a revista corrigida, o texto é bastante parecido, mas ela dá a ideia de que é mais antiga, porém as palavras mais antigas foram trocadas. Às vezes onde você tinha a palavra mancebo, você não tem mais mancebo, é trocado por jovem ou menino. E aqui o capítulo 1, o primeiro livro de Moisés. É o que faz toda a diferença nessa Bíblia. É a minha Bíblia preferida, a que eu uso para os meus estudos, principalmente pelo sistema de cadeias de referências. Fantástica. Como é feita essas cadeias, que é na lateral, né? Normalmente as Bíblias, essas referências, elas vêm embaixo, principalmente da revista corrigida, né? Que é onde tem a cadeia de referências muito grande também, juntamente com a ACF. Porém, a formatação de como é feito esse texto, a folha, né, colocando as referências no lado, fica muito mais fácil de você fazer essa ligação de referências, porque quando é colocada do lado, por o texto ser versículo embaixo de versículo e não texto corrido, então a referência vai estar do lado daquele versículo, o que facilita o entendimento. Olha só aqui, ó. Versículo 16. A referência do versículo 16 está aqui do lado. Versículo 18. A referência do 18 está aqui. O 22 está do lado. Fica muito mais fácil de você fazer essa busca, né? Aqui todas as referências do versículo 1, a referência do versículo 2, elas não ficam todas juntas embaixo do texto, igual na revista corrigida. Ela fica do lado. Mas esse é um padrão da ACF, né? Dessa aqui, RCM. Você tem uma também que é a referências em mini concordância.
ela parou de ser fabricada, mas ainda você acha na internet, principalmente na Shopee, né? Mas ela tá acabando. Se você tem, ou se você comprou e conseguiu comprar, você sabe que não vai existir mais. Porém, a RCM, que é a maior, ela sempre é produzida. Às vezes você procura ela no mercado, não acha, porque já está em falta, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, em fevereiro de 2025, ela ainda tem, mas, por exemplo, no final do ano passado, ela já estava em falta. Então, quem tinha em estoque acaba vendendo um pouco mais caro, mas ela acabou voltando no final do ano. Então, agora no início do ano, você encontra nas livrarias evangélicas. Aqui, ó. 2 fitilhos. Como vocês podem ver, isso facilita bastante o nosso estudo, porque enquanto às vezes a gente está lendo um texto e não quer sair ou colocar alguma coisa nela, né? Você guarda ali e vai para outro lugar utilizando outro. Isso é muito bom, muito bom. Normalmente as Bíblias vêm com um fitilho só, né? Eu acho que o ideal é de 2 a 3, até 4 fitilhos seria interessante, né? Porque às vezes você está fazendo um estudo do texto e às vezes tem bastante referências. Isso é muito importante. Eu vou abrir um texto aqui no meio. Aqui no início de Salmos, para a gente poder fazer a medida dela, né? Esse espaço lateral, ele tem 2,4 centímetros. Dependendo do local, dá até para você fazer alguma anotação nessa lateral, né? Tem gente que gosta também por esse motivo, que é possível fazer anotação. A coluna em torno de 5,3 centímetros, a outra coluna a mesma coisa, 5,3, juntando as duas dá quase 10,7 centímetros. Deixa eu fazer a medida da capa também, para vocês terem a noção do tamanho dela. São quase 17 centímetros de largura, de altura agora 24,5. No site tá 24 por 17, porque tem essa lombada aqui, né, que acaba enlarguecendo a Bíblia. A gente pode colocar 24 por 17. Então, eu já mostrei aqui as referências, né? Como vocês puderam ver, as referências são colocadas nas laterais. Vamos para a outra parte, que é a concordância. O que é concordância? Aqui ela tem um plano de leitura. Tem um glossário. Essa Bíblia está novinha, eu não utilizei ela ainda. Um glossário, que é um dicionário, né? Chama de mini glossário. Ele vai da página 1337 até 1341. É um dicionário muito simples mesmo, viu?
3 folhas. Vem o plano de leitura da Bíblia toda em 2 anos. E aqui vem a concordância bíblica. Eles colocam a concordância bíblica abreviada, porém não é tão abreviada assim. Como vocês podem ver, é uma concordância enorme, né? Se é abreviada, imagine se não fosse. Vou fazer pegar aqui a última para a gente. Aqui. Ela vai da página 1351 até a página 1514. São quase 200 folhas de concordância bíblica. Mas o que é a concordância afinal? Digamos que você lembrou de um texto, mas não sabe onde está, mas você tem a ênfase de uma determinada palavra. Por exemplo, aqui, abismo. Na palavra abismo, aí você lembrou da palavra abismo, mas não sabe qual é o texto. Aí aqui ele vai te dar alguns textos onde tem esta palavra abismo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo. No 7:11, fontes do grande abismo. Em Números 16:30, vivos desceram ao abismo. Deuteronômio 33:13. No livro de Jó 28:14, Salmos 28.1, 30.3, 42.7, 88.4, o livro de Lucas 8:31 e Apocalipse. Então, todas as palavras que você lembra, não lembra do texto, mas lembra a palavra, ele vai te mostrar onde estas palavras aparecem no texto bíblico. Aguilhão, 1 Coríntios, 15:55. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhões, aquela parte que fala: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, que nas Bíblias mais atualizadas eles tiraram essa parte do texto que a gente já conhece, Quem é mais antigo tem uma noção desse texto, justamente por esse pedaço. Está o entendimento do que significa isso, Mas quando você memoriza um texto, é muito mais fácil. Realmente, para os novos convertidos faz uma diferença muito grande. Mas eles colocam o que é que significa isso, recalcitrar contra os aguilhões. Então eles tiram, removem o versículo e dão um novo entendimento a ele. Aqui o índice dos mapas, que é aqui, a gente tem os mapas aqui, que é uma referência ao M e RCM, mapas. Os mapas são coloridos, papel de impressão de cartão. Aqui você tem um mapa do Oriente Próximo no tempo dos patriarcas, o êxodo e a conquista de Canaã. Aqui fala da distribuição da terra entre as tribos. O império de Davi e Salomão, o reino dividido. Então, a qualidade dos mapas muito boa. O templo de Salomão, a entrada dele, como ele foi feito, te dá um entendimento muito bom. Como era o templo,
na época de Jesus. Aqui mais um mapa das viagens missionárias de Paulo, o Império Romano, o tamanho do Império Romano. E aqui acabou. Tem a folha de rosto, espelhada também. Aqui nós vamos para o Novo Testamento, como estava escrito, né, cá no início. Palavra de Cristo em evidência. Por que evidência? Porque todas as vezes que tiver palavra de Cristo, a cor do texto vai mudar, vai ficar vermelha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Dá um entendimento muito bom de você entender quando é Jesus que está falando, quando não é. Tem gente que não gosta por achar que o texto dá uma importância maior a só essas passagens, onde na verdade todo o texto é importante. Porém, uma coisa que eu gosto é justamente aqui no livro de Apocalipse, que às vezes te dá uma noção de quando é o anjo, quando é João conversando, quando é Jesus. Então você vê aqui, ó, quando o anjo aparece para João, né, na ilha de Patmos. Uma coisa interessante, livro de Apocalipse de João, o teólogo. Então você vê que aqui o texto, ó, todo vermelho. Então aqui é Jesus, o próprio Jesus falando estas palavras. As cartas, né? Todas as cartas é o próprio Jesus falando com as 7 igrejas. Você vê que já aqui depois já não tem mais assim. Aqui aparece de novo no capítulo 16. No capítulo 21 e no capítulo 22. Que no 22 acabou saindo em negrito. Outra coisa do texto. O texto vem o nome do livro no meio da página. Na ponta vem o número da página. Quando é na ponta, é até interessante, já que esta Bíblia não tem o índice lateral, né, que chama de índice digital. Então, para você que está se acostumando a procurar os textos ainda, quando é na ponta assim, facilita que você dá uma dobradinha assim e vai vendo onde está, né? Outra parte é o número do capítulo. Ele vem centralizado, escrito capítulo 7. O texto, o título, né, vem escrito aqui na lateral. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A folha. Você pode perceber que a folha ela tem um pouco de transparência. Por aqui você, não sei se... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é da outra folha. Porém, quando você vai para o texto, você percebe que o texto ele está alinhado, a linha da frente com a linha de trás. O texto ele fica casado, uma linha em cima da outra. Então não fica aquela sombra. Você olha o texto, parece que não tem sombra nenhuma. Você só vai ver essa sombra quando existe mais texto lá do que cá, nos pequenos pedaços de espaçamento, porém quando passa para o próximo versículo já some.
Então acaba dando uma qualidade excelente na leitura, né? De não cansar as vistas. A cor do papel, ele não é branco, mas também não é 100% amarelado, igual as Bíblias católicas, que também é um artifício, né, muito bom para a gente ler o texto e não cansar as vistas. Porém, não é branco 100%. Ele é levemente amarelado. É quase um bege, né? Aqui a lateral é toda dourada. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu tentei trazer o máximo de qualificações possível para que você possa visualizar. Às vezes você não acha tão detalhado assim. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, deixa um comentário de agradecimento ou de algo que você acha que precisa melhorar. Se inscreva no canal para apoiar o nosso conteúdo, para que eu possa sempre estar trazendo novas Bíblias. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, você que assistiu até aqui, ficou até o final. Deus abençoe a todos.